Paz e luz seja convosco. Eu sou a Apóstola Sol e estou muito feliz de estar aqui nesta nossa programação, estreando hoje este programa que vai transformar a sua vida, porque vai somar a sua fé, a minha fé e vai trazer para você uma nova visão do que Deus tem reservado para você. Tenha certeza de uma coisa, já de cara eu quero te falar, nenhum sofrimento na sua vida foi Deus que colocou. Você sabe, Deus é amor, Deus é bom Pai, Deus é maravilhoso. E toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, que é Deus, para a nossa vida. Então, nada de ruim na sua vida está fazendo Deus feliz em ver o sofrimento que você vem vivendo. Não aceite isso na sua vida. Você vai, ao acompanhar a nossa programação aqui, ao vivo, ser envolvido por uma revelação muito forte do Espírito de Deus e um descortinar da sua visão espiritual muito poderoso, aonde você vai começar a ver que há disponível para você um poder muito grande de transformar a história da sua vida, que se chama fé violenta. Uma fé reacionária, que não aceita nenhum mal, porque sabe que Deus é poderoso para resolver qualquer problema, qualquer situação. Deus te ama, Deus te escolheu, e não é por um acaso que você está assistindo esta programação. Deus tem um propósito muito grandioso na sua vida. Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida, para que você possa, assim como eu, dizer: sou um milagre de Jesus, sou um milagre do céu aqui na terra. Eu sou a Apóstola Sol e eu quero orar por você daqui a pouco, interceder a Deus pela sua vida, passar força de fé para você vencer, porque é isso que vale na vida, você ser feliz, você alcançar vitória nessa luta aí que você está enfrentando na sua vida, não pela força do seu braço, não pela força da sua inteligência somente, mas por se lançar numa fé que te move ao sobrenatural, por contar com o sobrenatural de Deus vindo em sua direção, porque você caminha na sua fé e tem o provedor trazendo provisão para a sua vida. Preste atenção no que o Espírito vai revelar a você neste momento. Eu quero trazer a mensagem de Deus, curta, mas muito profunda, e queria muito pedir que você prestasse bastante atenção, porque eu sei que o Espírito de Deus vai tratar com você. João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós temos um cenário fantástico aonde podemos aprender muito com o que Jesus conversou com a mulher de Samaria. João 4, a partir do versículo 1. Vamos ler. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos o faziam, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta.
veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Só uma pausa nesta parte tão rica. Poderia trazer uma pregação inteira em cima desta parte do texto. Que Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você não só me daria água, mas você me pediria que eu lhe desse da água viva. Só Deus tem esta água viva que é a felicidade verdadeira para a nossa vida. Só Deus tem para nos dar essa fonte da vida eterna, esta alegria que é infindável aqui na terra, porque ela daqui continua nos céus. E Jesus prossegue, dizendo a essa mulher: dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva. Versículo 11, disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus falava com aquela mulher por revelação e ela tentava entender como que ele iria tirar essa água viva sem nem ter o que tirar. É interessante que quando uma pessoa revelada conversa com uma outra pessoa cega espiritualmente, ela não entende os mistérios, ela não entende a linguagem. É como se fosse uma outra língua que ela não conseguisse entender. E aí vem o versículo 12. Ela prossegue: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Ele continuou falando na revelação para aquela mulher, dizendo: esta água do poço, qualquer que beber dessa água, vai tornar a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que lindo isso. Deus nos dá esta água viva que faz em nós fontes de águas vivas. E nós somos esse discipulado de Jesus. É muito profundo isso, estou fazendo só uma passando nesta parte para que possamos entender o que eu quero falar para você sobre revelação. As pessoas estão muito impressionadas com as revelações do Espírito de Deus através do programa hoje, a estreia. O WhatsApp está lotado de pessoas que mandaram nome, a data de nascimento e o problema que estão passando na vida para receberem a revelação do que está por trás deste sofrimento. E a revelação é como um raio-x espiritual do que vem gerando o sintoma do sofrimento. A dor é o sintoma de uma doença. A revelação é a origem do sofrimento. O sofrimento é o sintoma do mal que está na vida de uma pessoa que não foi mandado por Deus. Você há de convir comigo que Deus não dá sofrimento para ninguém, Deus não coloca doença na vida de ninguém, Deus não dá filho viciado para ninguém, Deus não amarra a vida de ninguém. Deus é bom, maravilhoso, nosso Pai que nos ama. Ele é aquele que põe em nós essa fonte de água viva.
E por que você está sofrendo? Se você é filho de Deus, filha de Deus. Vamos ver o que prossegue o versículo 15. Disse-lhe a mulher disse para Jesus, né? Depois que ele disse que dele vem essa fonte de água viva e faz em nós jorrar uma fonte de água viva para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, Jesus imediatamente respondeu àquela mulher, mostrando que ele sabia o que estava acontecendo com ela, porque Jesus tinha revelação. É interessante que cheguei há pouco de Israel, e lá em Israel, profeta só é profeta se tiver revelação. É a revelação que identifica se aquele profeta é um profeta verdadeiro. E no versículo 19 ela diz para Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Se é profeta, tem que ter revelação. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Quando o bispo Rodrigo traz a revelação e levanta o castiçal sagrado dos 7 Espíritos de Deus, os 7 poderes, a perfeição do poder perfeito de Deus nos 7 braços do castiçal, ele está dizendo: quem me traz a revelação é o Espírito da verdade. É o Espírito de Deus que revela o que está oculto, gerando sofrimento na sua vida, o mal que está na sua vida. Por isso que ele levanta o castiçal sagrado da revelação. E ele diz, ensinando aquela mulher e assim fazendo-se exemplo para nós nesse tempo. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tem gente que acha que adorar a Deus é cantar louvores, é ter uma voz bonita, né? Tem gente que acha que adorar a Deus é fazer orações lindas, cheias de palavras bonitas. Só que Deus sonda e conhece o nosso coração. E a palavra de Deus diz que quem escolhe quem será revelado pelo Espírito de Deus é Jesus. Não são os homens quem escolhem a Deus, mas é Deus quem escolhe aqueles que serão revelados pelo Pai. Jesus escolhe aqueles aos quais o Pai irá revelar. Prossigamos. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha o que ela disse para Jesus. Jesus disse-lhe: eu o sou. Aleluia. E eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela?
nenhum dos seus discípulos, quando aproximaram de Jesus e daquela mulher, mesmo vendo aquele diálogo, não o questionou, mas deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela ficou impressionada porque Jesus disse para ela tudo o que ela vinha fazendo. Ele revelou aquela mulher. Ele trouxe para ela um raio-x da vida dela e ela ficou impressionada e chamou aqueles que estavam ali para ver tudo quanto tenho feito que ele revelou. Porventura, não é este o Cristo? Palavra de Deus, palavra da salvação. Ele revelou aquela mulher e ela ficou maravilhada de ver que ele era o Cristo. Sabe, quando você olha para a sua vida e vê quantas foram as tentativas que você fez para sair do sofrimento e se frustrou em todas elas. Quando você vê para a sua vida, você olha para a sua vida e vê quantas e quantas vezes você se esforçou ao máximo para melhorar sua saúde, trocou de médico, buscou uma outra forma de ter saúde e a doença só progredindo, só piorando. Quantas vezes você olhou para o seu casamento e se esforçou ao máximo para restituí-lo? E quanto mais você fazia em prol do seu casamento, mais você via ele indo por água abaixo. Quantas vezes você olhou para um filho que você tanto ama, que se perdeu na vida? E quanto mais você se esforçava na sua competência, na sua inteligência, nas suas habilidades, até mesmo no seu amor, você se esforçou para resgatar aquele filho. E quanto mais você se esforçava, mais você via ele se perdendo e se afundando em tanto sofrimento. Quantas vezes, assim como tantas pessoas que entraram em contato conosco hoje, você tentou resolver a sua vida financeira e parecia que você estava dando um passo para frente e logo vinham 2 passos para trás e tudo se perdia e as coisas pioravam muito. Existem no mundo espiritual espíritos transportadores de sofrimento. Jesus disse e os chamou de espíritos de enfermidade, aqueles que transportam doença. Tem gente que acha que uma pessoa, quando está dominada por espíritos das trevas, é uma pessoa que está perturbada e ponto final. Ou uma pessoa que sofre com medo, com pânico, com doenças emocionais, e só por estar com doenças emocionais é o reflexo de uma vida espiritual doente e está sendo atacado por espíritos das trevas, e não é só isso. Quantos são os espíritos transportadores de vício que usam o corpo da pessoa para fumar, para beber, para usar drogas? Quantos são os espíritos das trevas que são covardemente mandados por invejosos, por pessoas que buscam obras das trevas para destruir a vida de uma outra pessoa por sede de vingança? Talvez vingar um mal que você nunca fez a ela, mas ela tem esse ódio dentro dela, essa necessidade de ver sua ruína. E são movidas por esses sentimentos diabólicos a buscarem pessoas que trabalham para os espíritos das trevas, buscam fazer trabalhos de feitiço, de magia negra, coisas terríveis que levam à destruição familiar, que levam à quebra de aliança, que levam à destruição da saúde. E tudo isso acontece na vida de uma pessoa por causa da bagagem que os espíritos das trevas transportam para a vida de uma pessoa e para a casa de uma pessoa. Eu ouvi o Bispo Rodrigo trazer a revelação pelo Espírito de Deus para uma pessoa que
o espírito que transportou o sofrimento para a vida dela não foi diretamente colocado no corpo daquela pessoa, mas foi mandado para a casa dela. Mora na casa que é dela, para poder provocar naquela casa tanto sofrimento, discórdia, brigas, a ruína completa. Então, eu encerro a mensagem de hoje para você fazer uma reflexão muito forte e profunda para transformar a sua vida, ressignificar você e empoderar você de uma fé que pode mudar essa situação que você está vivendo. Encerro dizendo o que nos diz a palavra de Deus. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, perverso, cruel, de tanta maldade, este mundo que jaz no maligno. A nossa luta não é contra a pessoa dentro da sua casa que está viciada, mas é contra os espíritos transportadores de vício. A nossa luta não é contra o seu marido que tem outra mulher fora de casa, mas é contra os espíritos que provocam essa separação, esse rompimento da aliança. A nossa luta não é contra o patrão que demitiu você, ou contra os clientes que não vão em busca do seu negócio, mas a nossa luta é contra os espíritos transportadores de amarração financeira. A nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual. E eu estou com você nessa guerra. Eu estou com você nessa batalha. Se você está sofrendo e quer continuar sofrendo, o problema é seu. Tem gente que gosta que os outros tenham dó dele, né? Tem gente que gosta de ter a dó dos outros, o olhar de dó, de piedade dos outros. Não sei como é que consegue. Tem espíritos que fazem isso também na vida de uma pessoa. Mas se você que está me assistindo agora está cansado de sofrer e não acha justo você, sendo filho de Deus, ter um sofrimento tão grande assim na sua vida que parece nunca ter fim, uma redundância de fracassos, você que está sofrendo e quer parar de sofrer, o seu problema é meu. Porque eu vou caminhar com você até ouvir o seu testemunho. Irmão, irmã, Deus não falha. O Deus único e verdadeiro que eu prego é um Deus fiel, onipotente, onisciente, que é teu Pai. Ele sabe de tudo que está passando na sua vida e Ele só espera uma atitude de fé sua, para que, movido pela sua fé, o braço forte do Senhor venha se estender sobre você e venha transformar a sua história.